Estamos recebendo hoje na banca, no nosso encontro semanal do Comitê da Rota Bioceânica Sindical e Popular, nossa amiga Eliene Rodrigues de Souza, que é assessora técnica de PCD e da discriminação no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego e da Superintendência do Trabalho e Emprego aqui do Estado do Mato Grosso do Sul. Vamos falar sobre o sistema de cotas para as pessoas deficientes e sua importância na inclusão do mercado do trabalho. E também vamos dar uma pitada, né, Eliane, sobre esse trabalho novo que você está desenvolvendo aqui no estado do Mato Grosso do Sul, sobre a discriminação no trabalho da mulher, sobre as pessoas egressas do sistema prisional e sobre o atendimento dos jovens egressos nas casas de acolhimento aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Assunto muito importante para a sociedade civil, a todos que nos acompanham nesse encontro semanal. E eu queria iniciar esse nosso bate-papo, né, com um bom dia, seja bem-vinda à bancada do Comitê Popular Sindical da Rota Bioceânica. Bom dia a todos que nos assistem também. Fico muito feliz, satisfeita com o convite e estou à disposição para a gente trazer à tona essas temáticas muito importantes para a nossa sociedade. Obrigado mais uma vez. E nós vamos começar o nosso debate, nós vamos dividir em três partes. Como de praxe, nós vamos iniciar com o primeiro bloco, nós vamos ver um contexto geral que muitos que nos assistem, que nos acompanham, às vezes não dominam o assunto. Então, de primeira mão, Eliane, eu quero perguntar para você o que é o sistema de cotas para as pessoas com deficiência no Brasil e qual a lei que, que garante esse direito, né? E para inteirar, por que foi necessária a criação dessas políticas afirmativas? Bem, vamos lá, né? A lei de cotas, né, que é a base legal, é a Lei 8.213, de 14 de 7 de 91. O artigo 93, ele determina esse percentual de 2 a 5%. Então, empresas com mais de 100 funcionários, de 100 a 200, ela tem um percentual aí de 2%. De 201 a 300, 3%. De 301 a 500, ela tem 4%, e de 500 a 1.000 e a maior, 5%. Então, esse percentual está no artigo 93, já dito, e ele determina que as empresas devam cumprir, né, essa legislação a fim de atender a demanda da inclusão social e profissional das pessoas com deficiência no mundo do trabalho. A outra questão, né, já dito também, é a questão da base legal, da 8.213, e também tem o artigo 92 dessa mesma lei que fala sobre a questão dos reabilitados do INSS. Nós temos que também fazer uma menção muito importante a esse artigo, porque ele visa reinserir essa pessoa no mercado de trabalho ou reabilitá-lo para ele volte para a empresa numa outra função, se a função que ele exercia anteriormente não seria possível mais em razão do acometimento que ele passou a ser então. Via de regras, a pessoa que tem a habilitação, né, o certificado de reabilitação do INSS, ela não precisa mais passar pelos crivos que tem a pessoa que não foi reabilitada. Por quê? Já teve todo uma análise biopsicossocial no INSS que dá esse direito à pessoa concorrer às vagas sem necessidade de passar novamente por perícias médicas, por atestados médicos, por cumprimento, inclusive, do laudo caracterizador de deficiência emitido pelo médico do trabalho. Então, ele já está apto a concorrer a uma dessas vagas. Nós temos um percentual bem significativo dessas pessoas, porque além dos acometimentos
por doenças gravíssimas e depois isso fica com sequelas, como são as doenças, as patologias aí de câncer, né? A questão toda oncológica, ela deixa realmente uma sequela dessa na questão física ou psicológica desse trabalhador, né? Então, e aí, por que essa necessidade, né? Que é a pergunta 3. Porque se não houver essa fiscalização, essa busca ativa do Ministério do Trabalho, é, acreditamos que isso não seria feito de livre iniciativa da empresa, porque ainda não há um entendimento acerca do que é ser uma empresa inclusiva, né? A partir do momento que ela vê essa questão da inclusão como custo, né, e não como um benefício na marca, no serviço e na sua prestação de conta da responsabilidade social, sempre vai ser uma negativa dessa empresa. Então, até 2017, nós éramos o último estado. Então, a partir de então, e aí eu falo mais precisamente porque eu participo de toda essa transformação, hoje nós alcançamos mais que 100% de colocação no mercado de trabalho. Ressalto a informação já dita, por ação fiscal. De livre e espontânea ação da empresa, não seria possível chegarmos a esse patamar. Hoje nós estamos no ranking nacional, você falou, me chamou a atenção, nós, em 2017, Mato Grosso do Sul era o último. Hoje, em 2025, qual o ranking do Mato Grosso do Sul? Oitavo. Oitavo? Oitavo. Devido à fiscalização. Ações de fiscalização. Nós estamos em oitavo por conta até das questões dos maiores estados, né? Quando a gente vê São Paulo, que aqui a gente discute 300, 400 vagas. São Paulo, 300, 400 vagas, é apenas em Osasco, é apenas ali em uma, duas, três fábricas daquela. Lá é o mundo industrial, né? E aí, quando a gente vai para também, que é o Vale do Aço, que é Minas Gerais, nós estamos indo também Rio de Janeiro, que isso demanda muito do quantitativo de pessoas, né? Dos habitantes. Então, quanto maior o estado, ele tem também uma maior população com deficiência, e isso também reverbera aí no quantitativo de pessoas dessa empresa. Eliane, me chamou a atenção também na questão dos afastamentos de trabalhadores por doença de trabalho e por acidente de trabalho. E o INSS, ele faz a reabilitação desses trabalhadores para voltar ao mercado de trabalho. Muitos deles não voltam na mesma função que executavam, devido à questão patológica, né? Dentro desse percentual, semana passada, estive falando aqui com o Kleber, que participou da bancada do Comitê Sindical Popular da Rota Bioceânica, e teve alguns números que não foi nos passado que chamou a atenção. Em 2024, houve 15 mil ocorrências de acidente e doença do trabalho. Até julho, esse número já está em 5 mil. Desse percentual, desses números, qual que é o percentual que ele retorna ao mercado de trabalho reabilitado pelo INSS? Eu não poderia hoje dizer com exatidão, porque esses dados são do INSS, né? Mas a última conversa que eu tive, inclusive nessa questão da tratativa, o INSS estava tendo alguns entraves com as empresas no sentido de fazer essa reabilitação, né? Então, eles estavam ainda de vias de atendimento a esse quantitativo, porque também não esperava que isso tudo fosse ocorrer nessas questões pós-pandemia. Então, é até um assunto que nós estávamos aqui na informalidade conversando, isso veio muito a sobrecarregar o INSS por essas questões. Mas, da última conversa que eu tive, e que nós recebemos essa informação, mais de 15% já estava no atendimento para reabilitação,
né? Voltar ao mercado de trabalho, há umas questões ainda a serem resolvidas, por conta, eles estão ainda nesse processo de fazer as novas perícias, reagendamentos, realocamento, e também precisa passar por um processo na empresa dessas questões de reabilitação e reformulação do próprio ambiente de trabalho. E aí, muitas empresas, eles não têm dentro do seu escopo e do seu quadro funcional aquela função para que ele pode ser reabilitado. Que é uma grande dificuldade hoje, principalmente no setor que eu atuo. Exatamente. O setor da construção, que é um grau de risco máximo, ele tem grande dificuldade dessa reabilitação, desse retorno desse trabalhador ao mercado de trabalho, justamente pelo ambiente de grau risco máximo, né? Exatamente. Acho que e culturalmente também, né? Exatamente. Porque, na verdade, seu Walter, o que que acontece? A limitação, quem coloca a limitação é a própria pessoa com deficiência que vai dizer, isso eu não posso mais fazer. Só que hoje o modelo médico, né? Na verdade, a avaliação biopsicossocial seria a adequada para que isso acontecesse e que o INSS tratasse essa possibilidade do retorno ao trabalho dentro dessa perspectiva de uma equipe multidisciplinar para fazer essa avaliação desse trabalhador. Mas o grande número de pessoas afastadas, o grande número de pessoas que, por acidente mesmo, muitas vezes de veículos, sequelados da Covid. Nós temos também um quantitativo muito grande de pessoas do acidente de trânsito, né? Então, Que isso é o dia a dia, né? que é o dia a dia nosso. Então, houve um inchaço do serviço público dessa questão do atendimento do INSS também. E eles estão, assim, eu não posso responder exatamente por eles, mas todas as questões que nós encaminhamos, né, eles estão fazendo o possível para atender dentro da questão da reabilitação. Inclusive, nós solicitamos agora quais são os cursos que estão já na iminência de ser colocados para a empresa, né, e a gente poder direcionar esses trabalhadores para esses novos cursos. Não é muito fácil, não é muito rápido, porque não é outro órgão, né? Mas o que a gente pode fazer com esse ajuste, né, e fazendo essa ponte do trabalhador, da empresa com o INSS, até porque ela precisa de um cumprimento legal, né? Então, quando essas questões do PCD são ajuizadas no Ministério Público, então assim, há uma demanda maior. Daí, como a empresa foi demandada, ela procura esse atendimento junto com o INSS, porque ela precisa resolver a outra questão da ponta aqui, né? Eu acho que culturalmente eles vão atrás para resolver a situação de documentação. Documentação. Não espontânea, né? Porque isso impacta muito no próprio conceito da empresa e, às vezes, até de algumas questões que elas precisam de comprobatórios, documentos comprobatórios para que elas possam ter o seu desenvolvimento empresarial, né? Precisa apresentar alguns documentos. E isso até seria uma forma também que elas são demandadas a atender logo, com presteza. O que muitas vezes não acontece, né? E isso emperra, inclusive, a vida do trabalhador. Esses trabalhadores reabilitados que voltam ao mercado de trabalho, quando ele está afastado, ele recebe benefício do INSS. Quando ele retorna ao mercado de trabalho, é cancelado esses benefícios e volta a receber os salários. Muitos deles não querem voltar porque os salários são inferiores, porque a função que eles trabalhavam na empresa era uma função com salário melhor. Você acha isso como um grande gargalo, um grande impedimento de espontaneamente esse trabalhador voltar ao mercado de trabalho? Muito difícil, espontaneamente, ele querer voltar para essa situação. Porque o senhor sabe que essa questão dos CBOs, né, que esse Cadastro Brasileiro de Ocupação, ela atende a um percentual e muitas vezes são regidos por sindicatos que têm ali o nível salarial, toda uma padronização desse salário.
E aí, às vezes, na função anterior que ele estava, ele já conseguiu um tempo de serviço, ele já tem uma qualificação melhor, ele teve uma ascensão maior, inclusive profissional, recebendo uma percentual maior em razão até da qualificação que ele tem. Voltar ao mercado de trabalho numa outra função, menor, recebendo um percentual a menor que isso aí é trazer para ele uma outra agravante, que são as questões psicossociais também. Porque daí ele vai começar, ele vai voltar, até porque ele recebe essa alta do INSS, ele precisa retornar, né? Mas o questionamento continua. E a empresa, por sua vez, ela se sente ali engessada, porque ela tem uma legislação a cumprir, ela precisa atender a legislação, ela não pode demitir o trabalhador em razão disso, o trabalhador fica descontente e aí a produção cai, porque ambos estão insatisfeitos, mas a legislação, ela segura. E eu acho que até seria uma questão mesmo, aí, porque quem legisla sobre isso é o Ministério do Trabalho, mas isso tem que ser demandado da sociedade, do meio empresarial. Eu acho que fica a deixa aqui, até para o meio empresarial, né, fazer um levante aí junto aos deputados e levar esse questionamento de que forma que o Ministério do Trabalho também possa ver esses CBOs, né, e atender o trabalhador. Porque são reformas trabalhistas que muitas vezes só foram tirando esses direitos do trabalhador. Então, são muitos contratos de trabalho, contrato intermitente, contrato por tempo determinado, contrato, aí vem seletista. Então, o trabalhador, ele está muito inseguro em relação a isso, né? E aí, quando a gente vê essas questões muito do trabalhador insatisfeito na empresa, aí vem o absenteísmo. Aí começa a faltar, e a empresa, ela precisa produzir, a pressão é muito grande. E aí gera no que a gente vê essas questões da NR1, que são muitas vezes as doenças ocasionadas pelo trabalho, né? Pelo meio ambiente, pelo trabalho ali em si, a função, né? A função. Você acha que a qualificação profissional seria uma solução? Olha, são momentos bem distintos. Uma questão hoje foram colocados aí vários cursos de qualificação profissional, né? O Sistema S oferece, as agências públicas oferecem, mas a minha pergunta sempre foi, buscaram saber da sociedade, do trabalhador, o que ele quer? Qual foi o momento em que uma agência pública de emprego sentou com esse empregado, esse empregador, para saber qual é a demanda que ele precisa ser atendido? Ou esses cursos já vêm prontos? Né? Aliás, Eliane, até para completar seu raciocínio, uma das críticas que eu faço ao governo do Estado e ao Sistema S, justamente em relação à qualificação profissional, em fazer pesquisas em locais. Exatamente. Para ter um desenho, né, do que a população local precisa ser qualificada. Exatamente. Um exemplo disso eu até cito, como que na cidade de Porto Murtinho, que está fazendo uma ponte sobre o Rio Paraguai, como que ele vai oferecer serviço lá de jardineiro, de garçom, sendo que o que está acontecendo hoje é uma construção. Eu acho que isso, o Sistema S, ele falha muito. Ele oferece vagas de qualificação, mas não estuda o ambiente local. Então, eles ficam divulgando que existe várias vagas, como dá a impressão que o trabalhador não quer se qualificar, não é isso? Eu estive lá em Porto Murtinho, né? E eu falei com a senhora secretária de assistência social, e eu sempre vou pelo PNAD, né, que é o quantitativo populacional, e a gente teve recentemente aí o censo. E ela me falando que o município teve um decréscimo de 6.000 habitantes.
Logo, a renda, o que eles recebem de subsídio do governo para as ações de políticas públicas no município também cai, Também cai. porque isso é a base legal para receberem esses valores que são aí distribuídos na assistência social, para atendimento às prefeituras. E ela me disse: o problema aqui agora é que nós temos só a prefeitura que emprega. Aí tem o comércio, né? Mas, assim, quando você vem no trajeto já de Jardim até lá, você não vê Não vê um nada. comércio, você não vê nada nessa rota. Não sei como que tá hoje, porque eu fui o ano passado. É a mesma situação. Então tá. E aí, quando o senhor vê uma ponte, você tá aqui nas margens, naquela praça linda, maravilhosa, que a cidade é um encanto, você olha lá a ponte sendo construída, né? Os barcos para lá e para cá, para lá e para cá. E eu parando ali e analisando. Como é que vai ser essa logística? Como é que essas pessoas que estão atravessando de um país, de um outro país para cá, vai receber o Mato Grosso do Sul? Como é que ela vê essa primeira cidade? Que é o primeiro impacto que ela tem, né? Qual é a estruturação? O que está sendo levado de indústria para lá? O que está sendo levado para que esse município absorva Absurdo. essa mão de obra que está sendo migrada de lá. Estão saindo, os jovens estão saindo de lá. Então, você vê que é uma população já que são os proprietários, muitas vezes os envelhecidos ali no local, né? Que eles permanecem nos locais dele. Agora, os jovens, eles estão buscando outras oportunidades, né? Porque o mercado ali, eu costumo ir nesses municípios, e abro aqui um parênteses, eu visitei os 78 municípios, então eu ando pela cidade, eu converso com o meio empresarial ali, né? Gosto muito de ir numa padaria, num restaurante do local ali, conversar como que tá, com as meninas que trabalham, que atendem, né? Então, o que está sendo levado para essas meninas jovens que estão ali? Será que elas não têm uma perspectiva de deixar aquela vaga que elas estão para outras que estão vindo e ela alcançar outros voos? Ir para um outro espaço? Mas aonde? Então, precisa ouvir a população. Antes de qualquer coisa, de ficar Ctrl+C, Ctrl+V nos cursos já existentes. Já existente. Então, precisa ouvir a população. No mínimo, 180 dias, fazendo um trabalho de pesquisa nesses municípios. Aonde tem maior público? Na assistência social, né, que são atendidos nos postos de saúde. Os agentes de saúde são as melhores pessoas, porque elas conhecem o interior das casas. Até os animais ali do quintal já conhecem tudo. Então, não pode ser feito um trabalho unilateral. Precisa estar aliado saúde, educação, ali toda a questão da assistência social. Esses 3 pilares precisam caminhar juntos para entender como está o município. Recentemente fui a Bela Vista e estou voltando em setembro de novo. Nós estamos com outro projeto lá, também conversando ali com a população, né? Então, tudo isso chega num ponto comum. Precisamos fazer algo concreto. O Mato Grosso do Sul está num momento de um boom de desenvolvimento. Só que tem todo um governo trabalhando muito, cada um fazendo a sua parte, né? Isso é muito importante, mas precisa ouvir a população e o meio empresarial local. Não é trazer cursos, não estou aqui generalizando nem criticando, mas fazendo aqui uma observação. Ouviu a população? Né? Eu acho que está faltando isso. Eliane, o que você fala quando o Comitê Sindical Popular da Rota Bioceânica foi criado, a intenção dele é justamente esse debate dos impactos sociais positivos e negativos. Os negativos, você está falando, citando, é o que nós estamos observando na região de Porto Motim, Bela Vista, Jardim. Eles
fazem uma propaganda, eles que o corredor de integração vai chegar ao desenvolvimento aos municípios, principalmente a Porto Mutim, mas na prática, me lembra até uma fala que eu tive num seminário sobre a Rota Bioceânica, uma fala de um presidente da Associação de Industrial lá de Corumbá, é o Alfredo Zanutti Júnior. Ele falou assim: nós falamos muito em integração, desenvolvimento, a parte turística. Hoje, se você pegar um carro de Campo Grande para Porto Mutim, você olha dos lados, você não vê nada, vê só mato. Exatamente. Que turismo que é esse? Você não consegue, nós não temos infraestrutura logística digital de sinal de internet. Se você quebrar o Exatamente. carro depois de Jardim para Porto Mutim, você não tem socorro. A estrada, a BR, ela não está sendo ampliada, ela está sendo reformada, vamos falar assim, da forma mais popular. Então, nós não estamos preparados ainda para esse desenvolvimento desse corredor da Rota Bioceânica. Eu tenho eu sou funcionária pública concursada há mais de 40 anos. E eu tenho uma observação sobre essa questão da ocupação dos cargos de livre nomeação. Não estou criticando aqui o sistema político, não é isso. Porque isso já é posto, desde quando eu cheguei aqui nesse mundo já existia, né? Então, o que eu tenho a observar é que quando há essa questão das mudanças, precisa ser analisado qual a qualificação que esses gestores têm para ocupar essas pastas. Porque eu vou repetir, eu fui em todos os municípios. Eu converso com gente de toda a natureza, e isso enriquece demais a gente culturalmente. Só que a minha visão de desenvolvimento, seja para as pessoas com deficiência, seja para o meu estado, eu observo que falta muito entendimento acerca do sentido do trabalho, do sentido do desenvolvimento e do sentido de políticas públicas. Quando nós falamos políticas públicas, a gente precisa chamar para as discussões e coisas práticas. No mundo onde a gente está vivendo, com tantas desigualdades sociais, com tantos apelos ao consumismo, com jovens que estão totalmente perdidos, né, nos jogos, estão perdidos na questão da internet, né? As escolas hoje precisam ter regras, senão eles entram com o celular. E por que não aproveitar esse espaço social e educacional para direcionar esses jovens para as orientações para o trabalho? É começar esse nicho de atendimento nas escolas. É onde eles estão, porque não tem, via de regra, é isso que eles vão sair dali, eles vão com seus... Agora tem a questão da aprendizagem de 14 a 24, né? E para as pessoas com deficiência tem a idade mínima para ingresso, que é 14, mas não tem a idade máxima para o ingresso, em razão da deficiência, de toda a sua complexidade, né? Isso o que para todos os jovens, eu digo. Se o gestor público não se preocupar e não se atentar ao que está acontecendo agora, e isso eu falo porque eu estive dia 29, no outro interior, aí, com a questão do jovem, né? Egressos também, que precisam desse acolhimento. Por quê? Inteira maioridade, que são os jovens que estão aí saindo das casas de acolhimento. Mas aí, quando a gente conversa com a sociedade, que eles vêm para falar, então ali foi pai que me relatou, foi próprio promotor de justiça, foi advogados que disseram
o anseio da população. Mas por que que isso não foi feito antes? E por que que não há essa filosofia dentro da gestão municipal para abarcar isso e esses jovens não saírem dos seus municípios? Não estão preparando, Não, né? e aí vem essa questão. O gestor precisa ter uma capacitação técnica para ver isso. É claro que vai, mas eu sou amigo do fulano. Ótimo, mas pega no meio do seu, até do próprio partido. A gente sabe das divisões partidárias, não sou contra isso. Mas dentro dessa visão partidária, também precisa ter uma visão voltada para esse restabelecimento e foco do que se quer de política pública. E principalmente para o trabalho. Nós estamos com uma defasagem muito grande de mão de obra em todos os setores. Todos os setores. E aí vem a questão, né, que é o foco do podcast hoje, das pessoas com deficiência. E aí a gente vê muitos cursos. Fulano oferece, a instituição oferece curso. Mas será que está dentro da perspectiva da acessibilidade de comunicação? Não. De adaptação de material, de adaptação de mobiliário? Porque quando nós falamos acessibilidade, nós não estamos falando só de rampa, de piso tátil e de banheiro adaptado. Nós estamos falando de uma perspectiva que ele possa desenvolver suas funções dentro da perspectiva da empresa, mas desde que lhe seja dada o conhecimento e a apropriação das tecnologias assistivas. Mas continuando, né? Agora nós vamos voltar ao nosso assunto principal, que é sobre o PCDs. Você falou no contexto geral sobre a Lei 8.203/1991, e muitos têm dúvida quando falamos em PCDs, quais as deficiências são contempladas nesses projetos PCDs? Todas elas, né? Então, nós estamos falando aí deficiência auditiva, deficiência física, deficiência múltipla, que contempla as duas, né? A deficiência visual e agora as deficiências intelectuais que aí a gente contempla várias outras. Essa intelectual é a mental? Isso. Então, essa intelectual aí entra também o síndrome de Down, né? E as psicossociais, que são aqueles que entram, pessoas que têm TDAH, e aí vem transtorno global do desenvolvimento, né? Então, antes a gente falava que tem um transtorno global. Hoje são as deficiências psicossociais que englobam esse contexto das deficiências voltadas à psique. E como que funciona na prática? Eu sei que você faz as fiscalizações no estado do Mato Grosso do Sul. Você que está andando nesses 79 municípios, né? E eu 79 aqui, né? Com Campo Grande. Como funciona a fiscalização das empresas no cumprimento das cotas? Bem, isso... E quais as maiores dificuldades? A maior dificuldade é o preconceito. É o desconhecimento e, muitas vezes, a empresa tem o conhecimento, da legislação ela tem o conhecimento. Isso é via de regra, né, desde 91. E aí, a gente lida muito com a manobra que ela se utiliza para não contratar. O senhor perguntou como é que é feito. Então, o auditor fiscal, que é o chefe da fiscalização aqui no Mato Grosso do Sul, que é o Douglas Ferreira, ele notifica essas empresas que têm mais de 100 funcionários e estão fora da cota. E aí é marcada uma reunião telepresencial, e aí tem uma plataforma nova, né, que é o DET, Domicílio Eletrônico Trabalhista, que essa plataforma é a comunicação direta do Ministério do Trabalho, da fiscalização, para com o meio empresarial. Então, todas as ações, seja PCD, Fundo de Garantia, todas as ações que reverberam na fiscalização, essa é a plataforma DET. Todos podem acessar, e quem tem o acesso a isso? Todos os dados da Receita Federal migraram
para o DET. Então, o cadastro dessa empresa que está lá na Receita Federal é a mesma agora que está sendo usado para essa manuseio aí dessa nova ferramenta do DET, que é o Domicílio Eletrônico Trabalhista. Ele é aberto ao público? Sim, pode acessar no governo, só colocar DET, D-E-T, e aí já Domicílio Eletrônico Trabalhista já vai vir, ele tem um manual importante. Agora, acessar a plataforma da empresa, acessar a empresa somente quem está autorizado na Receita Federal. Então, pode ser o jurídico, pode ser um contador, né, um RH, mas assim, olha, observa quem é que está habilitado lá na Receita Federal. Esse pode falar e se comunicar por meio da plataforma com o Ministério do Trabalho. Não é qualquer pessoa. Qualquer indivíduo pode acessar para conhecer a plataforma, né? Mas para o meio empresarial e acessar o CNPJ da empresa... É o certificado, né? E tudo que tem é só aquela pessoa que é autorizada, que está no DET. Então, a gente faz, né, essa comunicação, e ontem nós tivemos, né, 20 empresas que foram notificadas pelo DET, e aí nós fazemos uma notificação online, que são repassadas àquelas 20 empresas a obrigatoriedade de cumprimento, e aí ele fala sobre a questão da notificação, e eu entro com a questão técnica sobre as deficiências, a orientação acerca do cumprimento das deficiências, como que vai colocar essas vagas no portal Emprega Brasil, como que disponibiliza isso, porque o que as empresas fazem? Elas colocam lá eu vejo muito nos posts, né? Aceitamos currículo, contratamos pessoas PCDs, pessoa com deficiência, mas será mesmo? Aí quando você chega na empresa, eu faço isso, quando eu vejo um contato, eu ligo, né, para saber. Aí a pessoa que está do outro lado, e se for surdo, como é que vai ligar? Vai ter que ir lá na empresa. Tem intérprete? Então, a empresa precisa ter o cuidado, e isso também gera, quando uma pessoa com deficiência, ela se sente discriminada, ela pode ajuizar isso no Ministério Público, uma denúncia que foi discriminação. Muito caso, né? Tem muitos casos disso, porque a empresa não presta atenção. Olha, só para ilustrar, uma empresa aqui de Campo Grande colocou num grande espaço de público que estava aceitando pessoas com deficiência, currículo de pessoas com deficiência. O cadeirante, uma pessoa cadeirante, se inscreveu, foi lá, entregou. Tá. E aí chamaram ele para fazer entrevista. Só que a entrevista era no segundo andar. Não tinha elevador, escada. Como é que essa pessoa vai participar desse processo seletivo? A questão que a empresa precisa verificar é o ambiente, desde o anúncio da vaga. E outra coisa, você, empregador, não está contratando vou pôr entre aspas, o deficiente. Você está contratando para uma função. Então, nós temos vagas para pedreiro, caixa, secretária, a função que você contrata. É um trabalhador. A característica e a questão, o que se refere à pessoa, a característica física, intelectual, o segundo passo, é uma característica da pessoa. Então, o empregador, ele precisa observar isso. Estamos contratando para a função tal. Aceitamos currículos de pessoas com deficiência intelectual, isso, discrimina. Aí ontem ainda a empregadora me perguntou, mas isso não é discriminatório? Eu falei, não, você tá sendo sincera. Você filtra. Exatamente. Por quê? E outra, não fixa em uma deficiência. Por que eu digo isso?
Eu já escutei empresas, olha, eu contrato, mas só vem aqui pessoas que impactam a minha empresa. Eu não quero na recepção uma pessoa que me impacta. Então, o que ela estava dizendo? Eu quero uma deficiência que seja no dedo do pé, que daí ela vai pôr uma sandália, um tênis, vai tampar. Ninguém vai ver. Né? Eu quero um surdo que fala, eu quero um cego que enxerga, eu quero um cadeirante que anda, eu quero um que está de muleta, mas aqui na minha empresa ele vai ter que andar. Então, são esses... Isso é discriminação, né? Muito. A discriminação e causa realmente ajuizamento Dá de processo. danos, né? Danos morais, né? E isso a gente aconselha mesmo. Inclusive, nós temos um canal de denúncia, né? Para que isso seja realizado, Voltado né? para os Voltado PCDs. para toda a discriminação no Todos. trabalho, né? E isso a gente tem recebido já algumas questões, porque isso é muito novo. Recentemente nós lançamos esse canal. E aí a gente precisa, né, que isso tenha um fim. Porque a deficiência... E outra coisa, a gente vê muito... contratamos PNE. Não existe PNE. Esse termo ele já está em desuso. Nós usamos o termo correto, pessoas com deficiência. Aí você acrescenta qual tipo de deficiência. Auditiva, intelectual, múltipla. E aí tem uma questão. É múltipla, mas qual múltipla você atende? É um cadeirante sendo surdo? É um cego surdo? O que é? Discriminar é atender ao outro. Discriminar a deficiência é você não discriminar a pessoa. E você tratar ela dessa forma, e você, eu vou tratar ele como um igual. Não, o trato não pode ser igual. No sentido de que eu preciso dar para ele um atendimento específico. Como é que eu vou tratar ele sendo surdo? Eu vou conversar com ele de forma igual. Eu tenho que tratá-lo de forma igual nos direitos que ele tem ao atendimento na minha empresa. Agora, eu preciso tratar ele com esse amparo legal, com a acolhida. E é o que as empresas estão faltando muito. Saber acolher. Mas você me chamou a atenção, assim, de forma igual o tratamento, muitas vezes o empregador, ele acha que fazendo diferente disso, tratar ele de forma especial, ele está fazendo algum constrangimento a ele, né? Então a cultura, né? Acho que falta a comunicação, é um debate junto à sociedade, né? Isso a gente já faz muito, sabe, seu Walter? Mas o que acontece? Culturalmente, o brasileiro ele é muito emotivo, né? Nós temos isso no nosso ínterim, né? No nosso tempo de vida, nós somos muito emotivos. A empresa, eu sempre falo que a empresa ela não tem coração, né? A formatação da empresa, né? O papel, ele não tem coração. É o capital mesmo, é o capital. Só que nós estamos lidando com capital humano, relacionamento. Nós estamos lidando com pessoas. E aí, isso precisa ser muito bem trabalhado. Por quê? Às vezes a gente também confunde muito o RH com gestão de pessoas. RH é a porta de entrada. É aquela pessoa que vai fazer toda a acolhida, que vai fazer o processo, né, de entrevista, de atendimento. Então, ela precisa também estar preparada. O recrutamento ele tem que ser recrutamento e seleção precisa estar ali, né? Alinhado com as normas. Exatamente. E aí ela precisa, no mínimo, ter conhecimento da questão da legislação, dessa tecnologia, né, que tem que ser empregada. E a outra é a gestão de pessoas. É quem vai estar no dia a dia com aquele trabalhador. O tempo de aprendizagem é diferente. A forma de lidar com o trabalho é diferente. Então, são coisas... E a empresa, ela hoje, o que ela visa? Tempo. Ganhar produção, riqueza, dinheiro. Por quê? Porque treinar, ela tem... fazer um trabalho preventivo com os seus funcionários que vai receber essa pessoa com deficiência? Eu não digo um treinamento preventivo, mas eu digo uma capacitação, né, um workshop
isso seria muito válido e importante. Algumas, muito poucas, fazem. Muito poucas fazem. Mas seria muito importante que isso viesse já numa cultura empresarial, que pelo menos uma vez por ano uma empresa fizesse esse workshop, né? Trazendo essa inclusão. Não, quando eu vou falar inclusão e eu firmei mais, porque uma coisa, a pessoa, aqui na minha empresa, na nossa empresa, nós temos uma diversidade. A diversidade é você receber todo mundo ali. Você não precisa parar para ficar com a diversidade. É todo mundo. Nós todos somos diversos, né? Agora, quando você fala, eu quero uma empresa inclusiva, aí você tem que atentar-se para acessibilidade, é você estar com o outro. A empresa, será que ela está para o outro? O que é estar para o outro? É você parar e falar, olha, aqui ele é diferente, nós precisamos dar esse apoio, o tempo dele é diferente, a gente precisa dar esse acolhimento e essa chamativa para o mundo real. Não é fácil você trazer uma pessoa com deficiência nesse mundo tão produtivo, capital. Exatamente. Esse movimento que a gente está agora, pós-pandemia, que nós ficamos exacerbados, né? Foram 3 anos aí de uma parada, e hoje o senhor vê aí o quanto que está do comércio fechando, né? Os serviços são precisando de pessoas que são mais ativas, que estão dispensando um funcionário para fazer serviço que seriam de 3, né? Executar proativas. Então, hoje, as empresas querem proatividade, né? Eu vejo muito nos nossos grupos de RH, muito workshop, muita coisa visando lucro. Transformando em uma obsessiva gestão do lucro, né? E aí nós temos que parar e pensar um pouco também. É evidente que quando uma empresa se constitui, o foco principal é ter o sucesso. Só que o sucesso é precedido de muito trabalho, de planejamento e de uma organização sistêmica. E essa organização sistêmica, ela perpassa com certeza pelas pessoas. Porque ela vai estar em contato o tempo inteiro com pessoas. Relações humanas. Relações humanas. Aí vem essa inter-relação. E o que é que nós estamos fazendo que hoje a gente tem que ficar trabalhando a NR1, né? O adoecimento das pessoas no trabalho. Que é pauta, né? Da saúde e segurança dos trabalhadores. Exatamente. Eliane, empresa inclusiva. Empresa não inclusiva. A empresa que ela tem inclusão dessas políticas de cotas, elas têm benefícios? Não. De impostos? Não. De fiscais? E a não inclusiva, ela tem penalidade? Tem. Qual? Já falo já. Aqui, a portaria interministerial, agora de 6 de janeiro de 2025, né, a partir da mudança aí do benefício do salário, né, que é 1.518, lá no seu artigo, na linha 3ª, sobre as multas, né? Então, o valor da multa, ela varia conforme a gravidade dessa infração, né? Então, pode iniciar com R$ 3.368,43 a R$ 336.841,70. Pesada. Isso varia, né? Como eu disse aqui, que está nessa linha. Ela varia muito da gravidade, da recorrência do não cumprimento, né? E hoje, voltando lá um pouquinho no DET, o DET é uma ciência tácita. Uma vez a empresa notificada, eu ainda, na questão do PCD, eu ainda ligo, né, para comunicar a empresa, porque são muitos anos que eu estou na área, então a gente já tem
um contato mais direto com essa empresa. E aí há uma rotatividade muito grande no meio empresarial desses RHs, né? Então, eu entro em contato para falar, amiga, amigo, você está em notificação em curso, dá uma olhada no DET. Como o DET é uma plataforma nova, então eu ainda, nessa questão do PCD, eu estou dando uma alinhada, né, para que não perca prazo por ser uma ciência tácita. Com 15 dias que ele O prazo não... é longo Não, do momento que é feito da da notificação? notificação, que é entregue, ele tem 15 dias para abrir o DET. E, ao abrir o DET, já o auditor fiscal já recebe a notificação que ele está ciente. A partir dali, tem o prazo da reunião, que é a primeira notificação online, que no caso nosso, né, tivemos ontem. E ali eu gero um QR Code e todos os presentes assinam ali a lista de presença, já como documento que ele participou. A partir dali, começa a gerar um prazo de 30, 40, isso o auditor que determina. Então, ele tem um prazo aí de 30 dias para ele apresentar a documentação para a comprovação do número de pessoas com deficiência. Lembrando, quando se faz a notificação, é porque o auditor fiscal já verificou que está ali em defasagem, né? Então, tem um quantitativo e não chegou na cota. Então, está faltando. E quando chega nessa situação, qual as desculpas, As alegações? as alegações mais comuns? As mais comuns, principalmente quando são empresas que passam aí de 200, 300 funcionários. Nossa empresa não atende ainda aos requisitos da inclusão, porque modos assim, a gente quer colocar uma pessoa para ela se sentir bem, mas aqui a gente não tem ainda um ambiente que ela possa vir, mas nós estamos trabalhando para isso, porque nós vamos organizar o banheiro, nós vamos fazer, né, uma rampa. Não, a questão não é essa. Então, como nós temos todos os dados, olha, a sua empresa, o ramo de atividade é essa, não é? É. Então, de acordo com o CBO e atividade, o cadastro da sua atividade, no Brasil consta tantas pessoas com deficiência trabalhando no mesmo ramo de atividade que a sua. Então não é desculpa. Não é desculpa. Então a gente ouve de tudo. Desde que eu não quero aqui para impactar, desde que eu não tenho libras, não sei conversar com surdo, e aí como que eu vou fazer? E isso é um mito, porque uma pessoa com deficiência auditiva, ela tem todo o entendimento acerca do mundo em volta. A pessoa com deficiência visual, antes, há umas décadas atrás, só ia para câmara de raio-x, porque é tudo escuro. Hoje não. Nossa, nós temos profissionais com deficiência visual, com deficiência auditiva, são PhDs. Estudaram, têm qualificação, são excelentes advogados. O procurador... Não, outro momento, né? Outro momento, nós estamos numa ressignificação acerca das características biopsicossociais da pessoa, né? Então, o que entrava? O preconceito, a limitação que nós colocamos sobre a pessoa com deficiência. Que cria isso, essa barreira. A pior barreira que tem é a da nossa atitude. A atitude do trabalhador, a atitude nossa. E aí... O empresariado, essas atitudes dele, realmente, ele coloca uma dificuldade muito grande. Mas aí eu faço uma pergunta que é curiosa. Acho que todos querem perguntar isso para você. Você falou sobre as multas, né? Que vai até 300, né? De 3 mil a 300 mil. Esse empresário, que ele insistir, não fazer essa adesão, não contratar esses profissionais PCDs, ele pagando essa multa, ele tá livre? Não, a gente volta de novo, daí 6 meses. Mais 6 meses? Voltamos tudo de novo. Aí ele já é reincidente. Porque assim... vai para o Ministério, lógico, se ele não, um auto de infração é gerado desde que ele não cumpra naquele prazo.
né? Mas nós temos aqui, e eu falo em nome da Auditoria Fiscal de PCD, do auditor fiscal Douglas, nós temos todo esse trabalho que já vem feito desde 2017 para cá, que nós temos essa relação muito próxima com a empresa. Então, eu fico disponível dessa empresa até esgotar todas as possibilidades. E aí, eu chamo a atenção também do meio empresarial dessa questão de oportunização de vagas, né? Coloca no jornal, coloca nos posts, fala para os amigos, coloca em rede social, mas o meio eficiente, eficaz e que do Ministério do Trabalho é o portal Emprega Brasil, que são operacionalizados. Aqui no Mato Grosso do Sul, aqui em Campo Grande, nós temos duas, né? Que é a Fundação Social do Trabalho e a Funtrab, Fundação Estadual do Trabalho. Nos municípios, são as casas do trabalhador. Esse é o local correto. Correto para dispor. Não precisa, evidentemente, sei lá, porque isso é feito pela web. Né? Então, não há, porque é porque os municípios também, nem todos os municípios aqui do interior têm casa do trabalhador, né? Então, ele pode fazer pela web, né? Entrar em contato com a Funtrab direciona um e-mail que ele possa fazer o cadastro dessas vagas lá para oportunizar para o setor, né? Por quê? O trabalhador, ele vai fazer essa busca ativa das vagas na palma da mão dele, que é pelo celular. Pelo celular. Nós estamos buscando a tecnologia. Né? Então, não há... Agora, é claro que tem pessoas que têm dificuldade. Então, pode buscar a Casa do Trabalhador, Funtrab, Funsat, as instituições que atendem. Nós temos valorosas instituições aqui, né, que atendem a pessoa com deficiência, que têm um trabalho de educação profissional, que estão aptas a estar levando, colocando essas pessoas à disposição do meio empresarial e fazendo acompanhamento sistemático, né? Eu chamo aqui uma atenção, essa questão. Eu vim da área da educação. Quando eu comecei a minha atividade nessa área, eu comecei trabalhando na educação, na formação e orientação desses meninos ali acima de 14 anos para ingresso no mercado de trabalho. Eu vejo aqui um percentual, me chamou a atenção. Apenas 53% das vagas reservadas para PCDs estão ocupadas. A taxa de desemprego entre PCDs é 2,5 vezes maior do que entre pessoas sem deficiência. Falta muito ainda empresas para assimilar essa responsabilidade, né? Tem duas vertentes. De inclusão, né? Tem duas vertentes. A primeira é essa, né? Do meio empresarial, ter essa empatia pela inclusão. O que é inclusão? Vou repetir. É você estar para o outro e não com o outro. Estar para. Estar para. Dar esse suporte de tecnologia assistiva, né? De ter uma acolhida desse trabalhador, respeitada as suas limitações, características e potencialidades, né? Do outro lado, nós temos também que os empregadores nos dizem muito a respeito do benefício de prestação continuada, que a gente chamava de LOAS, ou ele é aposentado do INSS. Na verdade, não é uma aposentadoria. A aposentadoria é previdenciária. E o BPC, ele é assistencial, ele é da assistência social. Então, esse LOAS, né, que é um auxílio do governo para as pessoas que têm deficiência, ele afasta também esse trabalhador com deficiência do trabalho. Do emprego. Contudo, a gente, sabendo dessa dificuldade, sabendo do que também o governo tem para que seja até buscado fechar essa conta, né? Porque tem muita vagas, né, que os empregadores dizem que tem, e a gente sabe que tem, e não fecha, né? Porque muitas vezes esse que é beneficiário aí do BPC, ele recusa a vaga por conta de temer perder esse benefício. Mas, por que eu viajei todos os municípios e falando com as assistências sociais? É a questão da aprendizagem profissional PCD.
Então, quando o empresário ele não consegue suprir essa necessidade dele, cumprimento de lei de cotas por meio seletista, ele tem uma outra fórmula que é a aprendizagem profissional PCD. O que é isso? Muito importante. É a mesma aprendizagem profissional dos jovens. Portanto, para a pessoa com deficiência, ele tem a data limite para ele entrar, que é os 14 anos, né? Mas ele não tem uma data limite máxima para entrar. Ele pode entrar no programa com 20 anos, com 18, com 17, com 30. Por quê? Dada a característica da deficiência, a patologia, a gravidade e a complexidade dele, do ser humano. Então, ele pode entrar nessa aprendizagem profissional, né? Que pode ser híbrida ou específica. Híbrida, num grupo de com e sem deficiência, ele fazer parte daquele processo. Ou específica, quando o município ele precisa atender, tem ali, no mínimo, 25 alunos com deficiência, então a empresa contrata o serviço dessa entidade formadora, né, para dar esses cursos que vai atender aquela especificidade ali. E no final ele tem que contratar? Ele precisa fazer a contratação, mas às vezes a família opta por não. Nós já tivemos experiência aqui, inclusive em Naviraí, que a família optou por ele deixar o benefício de prestação continuada, porque no artigo 97 da 13.146, determina o quê? Que se ele recebeu por 5 anos o benefício de prestação continuada e ele ele foi contratado por uma empresa, ele pode deixar o BPC e receber meio salário mínimo do auxílio inclusão. Então, ele vai receber por 2 anos ou o período do curso de aprendizagem, né? A bolsa, que é da aprendizagem, e o benefício dele. Os 50%. Não. Eu estou falando ainda aqui quando ele está no curso ainda. Tá. Né? Por 2 anos, né? Então, ele fica recebendo o BPC mais a bolsa estágio. Parou os 2 anos, a empresa foi contratada, a família aceitou, ele aceitou, então ele migra. Ele vai receber o salário da empresa mais 50%, que aí, ao invés de ser BPC, passa a ser benefício de auxílio inclusão. Tá? Então ele não perde tudo. Não perde tudo. Quer dizer, importante então isso que a empresa... Aí, é muito rápido. Isso é todo um trabalho da empresa com o INSS e a família. Porque muitas vezes a mãe tem a tutela desse menino que tem deficiência, principalmente as deficiências intelectuais, né? Então, toda essa tratativa é da empresa com o INSS e a família. Ele ficou lá 6 meses, 8 meses, eu não quero mais, desisto. Ele tem todo o direito. De novo, a tratativa, empresa, INSS e família. Desistiu? Então, ele vai de novo voltar ao BPC. Aí ele volta a receber 100%. 100% do BPC. Interessante, sim. É isso que... A comunicação, acho que não chega no final. Não chega no final. E o problema também, por mais que eu repassei todos os municípios, o senhor sabe que essa questão da gestão pública muda muito. Então, hoje eu estou priorizando conversar com assistente social que seja efetiva do local, porque a informação fica. Então, Exatamente. mesmo que tenha assistente social, a senhora secretária ou o senhor secretário, mas que faça o acompanhamento uma pessoa que seja efetivo do local. Essa informação tem que chegar lá no final, né? Tem que chegar na empresa e para a família. Para a família. Porque qual que é o papel da assistência social aí? Porque ela tem a família ali junto dela. Então, aonde que essa família vai confiar? Na assistência social. Então, nós, enquanto Ministério do Trabalho, eu falo enquanto mãe também, que o senhor sabe, eu tenho uma filha com deficiência, qual que é a segurança que essa família tem?
né? A grosso modo, ela fica, nossa, demorou tanto, foi tanto sacrifício para conseguir, né? E muitas vezes é a única renda que a família tem. Exatamente. Então, Até a sobrevivência, né? eu Dentro não entro nessa seara, porque, na verdade, o benefício seria para quê? Dar atendimento específico àquela da pessoa. pessoa. Não Só- para não para subsidiar toda uma todos. família. Mas quem é que vai reger a família? Cada um tem os seus critérios, né, estabelecidos. Nós não temos nenhuma ingerência sobre isso e muito menos capacidade para estar aí argumentando sobre isso. Mas, via de regra, é isso, Tá. né? Mas, ô Eliane, o nosso tempo aqui passa. Eu falo aqui pro menino da mesa, falo assim, é tantos assuntos que a hora passa relâmpago. E aí eu quero agora, tá chegando ao final do nosso debate aqui, da nossa fala sobre os PCDs, que é muito importante. Eu aprendi bastante hoje. Você falar sobre esse trabalho novo que você está fazendo aqui no estado, né? Sobre a discriminação no trabalho de mulheres, né? Sobre pessoas de egresso no sistema prisional e ao atendimento aos jovens, egresso nas casas de acolhimento aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Muito bonito esse trabalho. Queria que você fizesse um resumo aí para a gente finalizar esse dia tão importante. Com certeza já sai daqui convidada para a gente voltar a esse debate. Claro. Então, sobre a questão aí da discriminação da mulher, nós estamos vendo aí, sendo anunciado praticamente todos os dias, toda semana, tem um crime, né, de feminicídio, tem uma violência que essas mulheres enfrentam. E também, com toda essa questão, vem a discriminação nos ambientes corporativos. A partir de 2025 a 2027, esse biênio, foi introduzido nas diretrizes de fiscalização, né, que faz parte aí da discriminação, do assédio, da violência e das oportunidades de trabalho em segurança para as mulheres. E nós realizamos aqui, em Campo Grande, já um grande evento, onde nós chamamos os conselhos representativos da mulher negra, da mulher com deficiência, da mulher que tem LGBTQIPN+, nós chamamos também, já falei da deficiência, né? Então, um coletivo de mulheres para falarem sobre essa realidade para as empresas. E, abro parênteses, empresas notificadas, né? Foram notificadas para esse dia estarem conosco. E aí, inclusive, a política das mulheres, a secretária da mulher aqui também falar sobre o que está acontecendo a nível assim, de município, nessa temática da discriminação, né? Então, foram discutidos e levados, elas mesmas, as protagonistas, informaram a essas empresas qual o caminho a ser tomado. E aí, a auditora fiscal responsável por esse tema, essa pasta, então, fez essas notificações dessas empresas, buscando dar o amparo legal para que elas... E aí, dentro ainda dessa perspectiva do trabalho da mulher, o trabalho das trabalhadoras domésticas. E pasme, senhora, as grandes violências e assédio das mulheres estão nesses ambientes domésticos, onde elas são, muitas vezes, destratadas. Inclusive, o índice elas são mais vulneráveis que estão no ambiente fechado. Exatamente. Não podendo pedir socorro, né? Uhum. É onde acontece muito um percentual grande. Grande. Mato Grosso do Sul está num dos rankings de violência. Exatamente. Né? E aqui nós recebemos parte desse conjunto migratório de mulheres, né, que vem do Haiti, Venezuela. Então, é uma vulnerabilidade social causada por guerras, por fome, por sistema político,
Não é porque elas quiseram deixar seus ambientes, sua pátria, para vir para esse estado, mas aqui elas foram acolhidas, né? E dentro desse acolhimento é a questão do trabalho. E elas, muitas delas, estão nesse contexto da É a vulnerabilidade, sobrevivência, sobrevivência né? delas. O outro que o senhor disse aí são o projeto das pessoas egressas do sistema prisional. Só para enunciado aqui dos fatos, nós temos mais de 6 mil homens e mulheres aqui, são acho que 3.900 homens que estão usando tornozeleiras e o restante aí de mulheres, né? Que estão na regressão de pena, saíram do sistema prisional fechado e são atendidos pelos patronatos aqui e pelo escritório social. E eles enfrentam uma violência, uma discriminatória muito grande em relação à reintegração, à reinserção no mundo do trabalho, à sociedade. E aí nós estamos, junto com a GPEM, montamos um grande projeto e já estamos elaborando as partes, né? Já estamos na etapa E agora, vem todo um acompanhamento sistemático e depois, agora ficou uma das primeiras ações, retoma todo mês, uma agência pública de emprego estará atendimento, fazendo revezamento. Um mês a Funtrab, outro mês a Funsat, para dar esse atendimento de cadastramento, encaminhamento no mercado de trabalho. E também os empresários participaram agora, dia 5 de agosto, também notificados para acompanhar o processo e replicarem essas informações, né, importantes acerca da discriminação. E o outro também foi uma demanda de Bela Vista, e nós estamos atendendo, que são os jovens egressos das casas de acolhimentos. Antigamente, antes do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente falava orfanato. Né? Então, hoje são as casas de acolhimentos. Então, eles completam a maioridade, eles precisam deixar essas localidades. Mas eles não têm, a maioria deles não tem família, não criaram laços externos, a não ser com essas casas e com essas pessoas que ficaram com eles durante muitos anos. Então, a gente põe uma solicitação do promotor de justiça de lá, estamos atendendo. Estou indo agora para dia 9 de setembro para discutir agora com toda a sociedade, né, o prefeito e outros membros lá da comunidade, que nós vamos fazer uma ação para ingresso deles no mercado de trabalho, e daí eles seguirem as suas vidas, porque, infelizmente, é assim, chegou nos 18 anos, eles precisam... Voa passarinho, e muito importante a gente dar esse aporte, por conta que eles não tiveram isso, né, dentro das suas famílias. Então, esse contexto familiar, eles não carregaram. Então, são tantas coisas que eles já carregam, uma bagagem tão difícil, né? E quando me foi demandada isso, eu mais que prontamente falei, não, temos que ver isso, porque a gente tem filho, tem neto, né? Nós temos um laço familiar. Nossa. E aqueles meninos e meninas não tiveram isso. Então, no mínimo que nós temos que fazer agora é dar esse acolhimento na questão da legislação, fazer cumprir e conclamar esse meio empresarial, o setor público, para dar atenção a essas pessoas. Esse assunto com certeza nós vamos abordar no nosso próximo encontro aqui no Comitê Sindical Popular da Rota Bioceânica. Quero agradecer de coração sua presença. Aprendemos muito, com certeza, todos que assistirem via redes sociais vai se atentar mais a esse assunto, muito importante na sociedade civil organizada. Queria agradecer pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade de estar levando para toda a sociedade as informações, porque muitas vezes a gente, no dia a dia, a gente se atenta muito a executar, né? E essa oportunidade de levar informação. Informação, ela é tudo, né? É tudo. E a gente precisa... Ela é um poder que nós damos a essas pessoas de buscarem os seus direitos. Fico à disposição, eu que agradeço imensamente, é sempre um prazer quando a gente pode falar disso para um canal muito importante e para a pessoa do senhor, a qual eu estendo todo o meu agradecimento, gratidão
e reconhecimento pelo trabalho que o senhor sempre executou. E é recíproco, com certeza. Eu sou admirador do seu trabalho aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Queria agradecer a todos. Fica com Deus, fica na paz.